Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, gente, hoje eu vim trazer para vocês a resenha deste livro maravilhoso, que é Os Segredos de Família. Esse livro ele foi recomendado pela Ju Siqueira. Nossa, eu amo o canal dela, então a maioria dos livros que ela recomenda eu vou louca para ler, porque eu sei que eu vou gostar. E esse livro, Segredos de Família, é um livro, assim, complicado de ler. Deu uma dor no coração muito grande, né? É a autora Lisa Windigate, é do Globo Livros. E esse livro é mais de 1 milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Então, assim, é um livro, assim, extremamente conhecido, né? E, às vezes, pra gente aqui no Brasil não é tanto, mas, assim, é um livro que ele é baseado em fatos reais, né? Os personagens aqui, eles não são reais, foram inventados, mas a situação que eles se encontram é real, foi real, na verdade, né? Essa situação, já vou falar agora, é a situação dos orfanatos do Tennessee. Então, assim, é super triste porque na época esses orfanatos era basicamente eles trabalhavam com o tráfico de crianças, né? Então, assim, não importa se a criança ela tinha pais ou se elas estavam na rua, essas pessoas simplesmente pegavam essa criança, tentavam de alguma forma ganhar a assinatura dos pais e simplesmente pegavam, mandavam para o orfanato, onde não tinha, gente, nenhuma situação cômoda para essas crianças, onde elas passavam fome, onde elas eram agredidas, onde muitas coisas terríveis aconteciam, né? E elas ficavam lá até elas serem adotadas. E eram valores, assim, exorbitantes, né? Era para pessoas ricas que queriam ter filhos. E aí acabava dela vendendo as crianças. Tipo assim, um absurdo. Realmente isso aconteceu. A gente nem acredita que esse tipo de coisa aconteceu. Isso choca bastante, né? Deixa eu verificar aqui. Se eu não me engano, aqui no meio do livro tem uma parte que ela conta exatamente uma notícia, né, desse orfanato Tennessee, o que, assim, é bem chocante, né? E eu gostaria de ler para vocês terem uma ideia mais ou menos como que é esse livro, que é realmente um fato real, uma história real, que nem muitas pessoas conhecem essa história, e eu acho, assim, super importante, até por um fato histórico pra gente saber, né? Bom, esse orfanato era conhecido como Mãe das Ações Modernas, né? Milhares de crianças aí de 1920 até 1950. Também dirigiu uma rede sob supervisão, permitiu e causou intencionalmente as mortes de aproximadamente 500 crianças e recém-nascidos. Então, assim, não era só o fato da criança ir para o orfanato ser maltratada. Acabava acontecendo muitas mortes, porque as crianças não tinham nenhum atendimento médico, nada. Então, acontecia realmente coisas terríveis nesse orfanato, né? E como cita aqui, muitas crianças, elas nem eram órfãos. Eles tinham pais, só que alguns deles eram manipulados pela questão de baixa condição financeira e dava os filhos, né, para esse orfanato com a intenção de arrumar um emprego, né, com a intenção de melhorar um pouco a situação financeira e buscar o filho de novo. Mas até então, as crianças basicamente eram um comércio para eles, o que, assim, é extremamente muito triste. Então, eu vou ler aqui 2 parágrafos para vocês, só para vocês entenderem como é grande e como é triste esse cenário deste livro, tá? Olha, quando ficou claro que ela já estava tão doente que não havia mais jeito, uma funcionária a colocou em uma caixa de papelão e a levou embora. Nunca mais a vi. Mais tarde ouvi dizer que se os bebês ficaram muito doentes ou chorassem muito, eram colocados em um carrinho no sol e abandonados. Olha que coisa forte, gente, sério. Nós éramos amarrados a camas e cadeiras, éramos surrados. Afundavam nossas cabeças na água da banheira, sofremos abusos. Era uma casa dos horrores. Ao longo de 3 décadas, há relatos de crianças sobre os cuidados da Sociedade de Orfanatos do Tennessee.
desapareceram em massa, e era comum que seus documentos desaparecessem junto com elas para não deixar registros de suas vidas. Se membros da família biológica aparecessem em busca de informações ou entrarem na justiça, simplesmente eram informados de que as crianças tinham sido adotadas e que os documentos estavam lacrados pela justiça. Então, assim, é um cenário real e absurdo. É realmente chocante você saber que existiu isso. É muito chocante. Em saber que isso existiu, gente, por 30 anos, 1930 até 1950. E foi muitas crianças mortas, muitas coisas assim terríveis, né, que aconteceu. E esse livro, ele retrata uma experiência, né, de algumas crianças que, na verdade, são personagens fictícios, mas tendo em vista essa realidade que muitas viveram. A escritora, ela é uma jornalista, né, então ela começou a escrever, né, que hoje em dia ela é escritora, e escreveu esse livro, assim, que realmente me pesou muito. Esse livro aqui, ele se passa em 1939, e a primeira personagem é Real, né, Real Foss. Ela tem 12 anos, e ela tem 4 irmãos. E ela mora basicamente num barco, né, no rio Mississippi. Com os pais, eles são extremamente humildes, né, mas a gente vê que a família, o amor deles, eles são muito juntos, muito humildes. Uma coisa, assim, que me pegou um pouco, assim, até na história da família dela, é que ela nunca chamou a mãe dela de mãe, ela chamava sempre a mãe dela pelo nome, e o pai também. Mas as crianças sabiam que era mãe e pai, mas eles não tinham esse hábito de chamar mãe e pai. Isso já corta o coração da gente, né? E a mãe dela estava grávida. E nesse tempo que ela estava grávida, o bebê, ele ia nascer, só que ele estava virado. Então, todo mundo teve que correr e levar essa moça para o médico. E eles eram muito humildes e não tinham dinheiro para arcar com essas despesas. Então, conforme foram para o médico, no outro dia, ela, que estava cuidando dos seus 4 irmãos, foram policiais e simplesmente pegaram as crianças, enfiaram dentro do carro e mandaram eles ficarem quietos e mandaram ele para esse orfanato. Então, ao decorrer desse livro, a protagonista, que é a Real Foss, ela conta toda a história dela, como é terrível, é amarga, é cheia de traumas, é assim, é terrível, né? É uma história, assim, de doer o coração. Só que, como a gente pode ver no livro, um capítulo, a Real, ela conta toda essa experiência que ela tá vivendo nesse orfanato, tudo ali que ela tá vivendo, o fato dela perder alguns irmãos dela, né, ver ele sendo adotado, e o fato dela ficar lá, ela foi também muito agredida, né, então assim, é um local de tortura, realmente inacreditável como a escritora conseguiu trazer toda essa situação horrorosa que aconteceu realmente para um livro. E então o que acontece? Temos também uma segunda protagonista. Essa segunda protagonista é Avery Stanford, né? Então ela tem uma outra vida, ela vive no luxo, né? Ela tem uma carreira brilhante, os pais dela têm um cargo público, né? Então é super interessante. Só que aí ela começa a observar a avó dela, né? E a avó dela, ela tá num asilo porque ela começou a ter uma demência, né? Então ela não se lembra das coisas. E aí ela começa a verificar o passado da avó dela tem algumas coisas escondidas e ela começa a correr atrás pra começar a entender que coisas são essas escondidas, e ela tem medo porque eles são pessoas públicas, que isso pode mais pra frente acarretar um prejuízo na carreira deles, né, que são de advogados, pessoas públicas. Então ela começa a correr atrás mais com esse medo, e depois ela vê, né, aonde ela tá se metendo. Tanto a parte que eu li pra vocês do orfanato, foi um rapaz que deu pra ela esse noticiário e falou: você tem certeza que você quer ir adiante e entender essa história? Ela tem. Então ela foi até o fundo. É uma história, assim, com muita dor, muita angústia, mas, assim, ela tem um final que te deixa aliviado. É um final bonito, triste, mas muito bonito, né? E tem uma frase, assim, que fala no livro que, assim, me tocou realmente, que fala assim:
Mesmo os caminhos que sigamos nos levem a diferentes lugares, nosso coração nunca se esquecerá de onde viemos. E, assim, é muito bonita a conexão, né, das irmãs, o amor que eles têm um pelo outro, e achei isso, assim, extremamente, assim, melancólico, né? Achei extremamente lindo. Foi um livro, assim, que eu não sou de chorar no livro, mas esse realmente me deixou com uma dor muito grande no peito, esse livro. Foi um livro, assim, intenso. Essa é a palavra certa. Um livro extremamente intenso pra gente ler, né? Uma história real, né, que aconteceu. E não deixa de ser algo que a gente precisa saber, né? Em meio a esse livro, eu também vou recomendar para vocês um filme que eu assisti quando eu era criança. E logo em seguida que eu li este livro, eu falei, gente, eu lembro de um filme que trata mais ou menos isso que aconteceu. Só que no caso, era o pai que tinha alguns filhos, a mãe morreu e o Estado tirou essas crianças, né? E levou eles para orfanatos diferentes, separou os irmãos. E ele lutou muito para conseguir se enquadrar nas diretrizes sociais para ele conseguir os filhos de volta. Então isso foi anos, né? Até ele conseguir os filhos dele de volta e ver o que os orfanatos, o que toda aquela questão tinha trazido para os filhos dele. Toda aquela dolorosa vida que eles sofreram ali dentro. Então, assim, não que isso hoje em dia aconteça. Eu acredito que os orfanatos, eles... a maioria, pelo menos, eu não tenho muito entendimento sobre isso, mas eu acredito que a maioria seja um lugar, assim, realmente agora amparado, né, pelo setor público e, assim, um local muito bem examinado, né, pelo que a gente conhece dos governos. Então, eu recomendo para vocês o filme. O nome desse filme é o filme Só Resta Esperança. Ele tem no YouTube. E foi um filme que eu vi pequeno e eu sei que nem uma louca pra procurar ele no YouTube. E tentava várias formas pra achar esse filme. E eu achei, e é um filme, assim, emocionante. E, assim, se convém bem pra este livro, né? Eu achei que, assim, foi uma via de mão dupla que saiu muito bem recomendado. Os dois, assim. São livros, assim, pra doer o coração, mas tem um final muito feliz. Uma situação, assim... triste da gente ver, saber que existiu, mas é necessário. Tá bom, gente? Então eu recomendo também esse livro para todo mundo. Quem é mais sensível, este livro é um livro que ele é tratado, todas essas situações horrorosas, eles tratam isso com muito cuidado, né? A escritora tomou muito cuidado para isso, para não deixar você chocado, né? E esse livro, assim, no meu ver, pelo menos, ele não é um livro que possa te chocar, te deixar horrorizado, mas depois ele é um livro que você pode ficar analisando ele com o tempo e ver a carga que ele tem, né? De tão intensa que é. Eu digo assim, a carga emocional ele te traz depois, que você ficou observando, pensando sobre a situação e realmente te aflige. Mas ao decorrer da leitura é uma leitura suave, é uma leitura reflexiva e também não é uma leitura muito forte. As coisas horríveis que acontecem fica bastante entrelinhas na história, então assim... é um livro muito bom. De novo, eu recomendo pra vocês, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, tá bom? Se vocês querem adquirir esse livro, vai estar aí o link deles, né, pela Amazon. E se você comprar pelo meu link, não vai ser acrescido nada, né, na sua fatura, no seu pagamento. Você só vai simplesmente comprar pelo meu link e vai ajudar esse canal a crescer. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por estarem aí mais nessa resenha comigo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!